gente vai pegar um problema, a gente vai construir um modelo computacional do problema e a gente vai construir um algoritmo que, usando o modelo, encontra a solução do problema ou encontra as ações necessárias para resolver o problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Resolução de problemas. Vamos começar a fazer algoritmos, programas, agentes inteligentes para resolver problemas. A gente vai pegar um problema, a gente vai construir um modelo computacional do problema e a gente vai construir um algoritmo que, usando o modelo, encontra a solução do problema ou encontra as ações necessárias para resolver o problema. Para isso, vamos começar com um problema que é relativamente conhecido, é um clássico, que é o problema das 8 rainhas. Você dispor num tabuleiro de xadrez 8 rainhas, de forma que nenhuma ataque a outra. Para quem não conhece ou não tem muita familiaridade com xadrez, eu recomendo que conheça e que tenha familiaridade com xadrez. Uma rainha, ela pode estar em qualquer casa do tabuleiro de xadrez, ela não tem nenhuma restrição, e ela põe sob ataque qualquer peça que esteja livremente a seu alcance, seja na horizontal, seja na vertical, seja na diagonal. Por enquanto, vamos deixar o problema das rainhas guardado aí e vamos olhar para um problema um pouco mais simples, que talvez muitos de vocês já até conheçam. É o problema das moedas que precisam ser viradas. Em inglês é flip coin problem, mas em português é o problema de virar as moedas. Vamos ver aqui uma descrição deste problema. Este problema é mais simples. Basicamente, a gente precisa tornar todas essas moedas aqui, ó, existem algumas moedas de prata e algumas moedas de ouro. Elas têm uma face de prata e uma face de ouro. E a gente pode virar as moedas. Quando a gente vira as moedas, a gente expõe a outra face. Então, se você vira uma moeda de ouro, ela expõe a face de prata. E se você vira uma moeda de prata, ela expõe a face de ouro. Mas você tem a restrição de que você só pode virar 2 moedas de cada vez. E o seu objetivo é garantir que todas as moedas viradas para cima se tornem moedas de ouro. Então vamos tentar resolver esse problema aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, eu posso escolher aqui, ó, virar logo essas 2 moedas de prata para transformar em ouro. Mas aqui agora, quando eu virar, essa de prata vai virar de ouro, mas essa daqui vai se tornar uma de prata. Então isso não resolve o meu problema. Aqui, se eu fizer a mesma coisa, o mesmo ocorre. Então isso não resolve o meu problema. A dificuldade, portanto, está em encontrar uma sequência de passos que efetivamente resolva o problema das moedas. Por exemplo, aqui está, consegui encontrar todas as moedas de ouro. Vamos reduzir este problema a 5 moedas. E vamos começar a pensar como computeiros. Queremos fazer programas para resolver este problema. Essas 5 moedas são o nosso estado inicial. A gente começa a resolver o problema a partir deste estado. A gente vai fazer coisa que modifique esse estado, transformando ele em um novo estado. E assim a gente vai tentar explorar até encontrar alguma sucessão de ações que conduza a gente deste estado até o estado final. As ações que a gente pode fazer tipicamente são mover, virar o primeiro par. Então, se a gente escolhe virar o primeiro par, este estado ele é transformado. Ele começa com ouro, prata, ouro, mas a gente escolhe virar o primeiro par, aí ele vira prata, ouro, prata, ouro. Ora, mas a gente podia ter escolhido virar o segundo par. Se a gente escolhesse virar o segundo par, o estado produzido já seria ouro, prata, prata, ouro. Ainda tinha a opção de gerar o terceiro ou quarto par, que produziria algo como ouro, prata, ouro, prata. Nenhum desses estados é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final, a gente vai precisar guardar para poder o tempo todo verificar se nós o alcançamos ou não. O nosso objetivo final é este aí.
todas as moedas terem a sua face de ouro virada para cima. Então, se a gente imaginar que há um algoritmo executando, a gente pode supor este estado inicial e imaginar as possíveis ações que o nosso agente pode tomar. No nosso caso, as possíveis ações são: eu tenho 5 moedas, eu posso fazer flip no primeiro par, fazer flip no segundo par, fazer flip no terceiro par ou fazer flip no quarto par. Então eu tenho 4 ações possíveis. Sendo esse o estado inicial, se eu faço um flip no primeiro par, eu produzo esse estado aí. A gente acabou de ver: prata, ouro, ouro, prata, ouro. Não é o estado satisfatório, evidentemente. Porém, a partir do estado inicial, eu também posso produzir este outro estado aí, se eu virar o segundo par. Ouro, ouro, prata, prata, ouro. Também não satisfaz. A partir do estado inicial, eu posso produzir, se eu virar o terceiro par, este estado aqui. Ouro, prata, prata, ouro, ouro. Que também não serve. E, portanto, eu faço a última tentativa com este estado inicial, que me produz, se eu virar o quarto par, ouro, prata, ouro, ouro, prata. Nenhum desses estados satisfaz. Isso me força, do ponto de vista algorítmico, a prosseguir na minha exploração. Então eu vou pegar o primeiro filho do estado inicial e vou gerar os filhos dele. As 4 ações possíveis aplicadas ao estado inicial vão produzir. Bom, no primeiro caso, se eu pegar esse estado, o primeiro estado, filho do estado inicial, é esse: prata, ouro, ouro, prata, ouro. Se eu viro o primeiro par desse estado, eu produzo ouro, prata, ouro, que na verdade equivale a voltar ao estado original. Se eu viro o segundo par, eu produzo prata, 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 ouro. Também não satisfaz. Se eu virar o terceiro par, eu produzo prata, ouro, ouro. Também não satisfaz. Se eu virar o último par, vai mudar apenas as 2 últimas moedas, eu produzo prata, ouro, 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 prata. Nenhum desses estados me satisfaz. Então, do primeiro filho do estado original, eu também não obtive nenhum neto, digamos assim, que satisfaça. Vamos prosseguir a nossa busca. Vamos pegar o segundo filho. Quando eu pego o segundo filho e eu gero a ação que é virar o primeiro par do segundo filho, eu produzo prata, 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 ouro. Se eu virar o segundo par, eu produzo ouro, prata, ouro. Lembra? Ele veio do segundo par do estado original. Se eu virar o segundo par nele, eu volto ao estado original. Mas aí que vem a brincadeira. Se eu virar o terceiro par, eu obtenho ouro, 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 ouro. Então, aqui, neste momento, se nós estivéssemos executando um algoritmo, nós teríamos encontrado a solução final para o problema. O algoritmo percorreu e descobriu qual caminho deve ser seguido para produzir a solução. O caminho é virar, a partir do estado original, vire o segundo par, e depois do estado obtido, vire o terceiro par. Se você vira o segundo par e depois o terceiro par, a partir do estado original dado, você alcança o estado final. O nosso algoritmo resolveu o problema. Pessoal, agora que a gente entendeu como funciona a aplicação de um algoritmo para o Flip Coin Problem, vamos voltar e dar uma olhada com um pouco mais de carinho no problema das 8 rainhas. Então, pessoal, vamos olhar o problema de uma maneira um pouco empírica. Observe aqui um tabuleiro e vamos posicionar uma rainha numa posição qualquer do tabuleiro. Lembra? Ela ataca todas as casas que estão na sua diagonal, vertical ou horizontal. Então, ao posicionar a rainha nesta posição, imediatamente nós já temos todas essas casas aí sob ataque desta primeira rainha. Dentre as muitas opções que restam, ainda restam muitas casas disponíveis, vamos colocar a segunda rainha, por exemplo, nesta posição. E esta segunda rainha também vai atacar uma série de casas de tabuleiro e, portanto, a gente pode ver quais casas que sobram quando a gente faz o devido processamento. Aí está. Estas são as casas que estão disponíveis depois da segunda rainha ser posicionada. Dessas casas disponíveis, vamos escolher uma, por exemplo, essa aí, para colocar a terceira rainha. E a terceira rainha também ataca uma série de casas, portanto, mais casas estão sob ataque, menos casas estão disponíveis. Colocamos 3 rainhas, ainda temos 12 casas, tá? E sobra. Vamos colocar a quarta rainha. A quarta rainha vindo para essa posição, por exemplo, já coloca sob ataque todas essas casas aí. Ora, nós colocamos 4 rainhas, temos 4 casas disponíveis. Talvez ainda dê. Se a gente conseguir colocar as outras 4 rainhas nas 4 casas disponíveis, o problema estará resolvido. Vamos posicionar uma rainha nesta casa aqui e ver o que acontece.
Ao posicionar a rainha nesta casa, ela automaticamente põe sob ataque essas duas casas aí. Colocamos a quinta rainha, temos uma casa disponível, uma casa onde é absolutamente seguro colocar uma rainha. Portanto, aí está, conseguimos colocar 6 rainhas no tabuleiro. Mas o problema pedia 8. Como a gente faz? Fique tranquilo. Muita gente encontra dificuldade em resolver esse problema das 8 rainhas. Afinal de contas, seguramente ele não é tão simples quanto o Flip Coin Problem que a gente viu antes. Mas o algoritmo que a gente vai construir para resolver o problema das 8 rainhas, ele faz uma abordagem muito semelhante ao algoritmo que a gente conseguiu divisar para resolver o Flip Coin Problem. A ideia geral é que a gente tenha um estado, no caso das rainhas, o estado é o tabuleiro com uma certa quantidade, possivelmente 0, de rainhas ocupando o tabuleiro. O estado muda quando a gente acrescenta ou modifica a posição de alguma rainha do tabuleiro. Então, a princípio, nós temos 8 rainhas para colocar no tabuleiro. O tabuleiro tem 64 casas. Isso nos dá uma quantidade estupidamente alta de estados possíveis que podem ser alcançados, o que desencoraja sobremaneira a tabela de percepção-ação. Mas a gente pode construir algoritmos que façam a exploração do espaço de estado, semelhante ao que a gente fez com o Flip Coin Problem. Então, pessoal, a gente vai começar a divisar um programa para resolver este problema das 8 rainhas. Lembrando que o objetivo é dispor essas 8 rainhas pacificamente no tabuleiro, ou seja, cada rainha numa coluna. A gente já está começando a modelar o problema, então cada rainha vai ficar numa coluna. Por quê? Porque não tem sentido botar mais de uma rainha na mesma coluna, já que elas vão estar se atacando. Então, cada coluna, uma rainha. E a sequência que a gente quer como solução do problema é quais as posições que a gente vai dar para cada rainha. A gente quer que o agente responda para a gente assim: põe a rainha da coluna 1 ou a rainha 1 na linha tal, põe a rainha 2 na linha tal, põe a rainha 3 na linha tal, e no final da 8ª rainha a gente terá o problema resolvido. Com as nossas considerações, a gente tem todas as rainhas para serem posicionadas a partir do tabuleiro, cada rainha em uma coluna. Eu falei que a gente já tem uma abordagem similar ao Flip Coin Problem, mas a nossa abordagem vai ter uma diferença que é fundamental. Lá no Flip Coin Problem, a gente fazia uma busca que a partir de um estado gerava todos os filhos, depois pegava um dos filhos, gerava todos os filhos, voltava, pegava o irmão daquele primeiro filho, gerava todos os filhos e assim sucessivamente. Neste aqui nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. A nossa abordagem vai considerar que existem estados, que existem ações que modificam estados e que existe um espaço de estados semelhante a uma árvore, como no Flip Coin Problem. Mas aqui a gente vai usar um algoritmo que vai fazer uma abordagem que vai partir de um estado e vai tentar posicionar uma rainha. Se a rainha puder ser posicionada, então ele parte para posicionar a rainha vizinha dela. O algoritmo vai funcionar dessa forma. Então pega a primeira rainha, posiciona ela no tabuleiro. Aí agora pega a segunda rainha e encontra uma posição para a segunda rainha, de forma que ela não ataque a primeira. Posiciona a rainha. Pega a terceira rainha e tenta encontrar uma posição para ela, de forma que ela não ataque nenhuma das duas anteriores. E assim ele vai até o final. Se em algum momento ele tentar uma rainha X qualquer, na primeira linha não conseguir, na segunda não conseguir, na terceira, na quarta, na quinta, até a 8ª linha ele não conseguiu posicionar a rainha de uma dada coluna em nenhuma das linhas até a 8ª, então ele vai abandonar aquela coluna e vai reposicionar a rainha da coluna anterior. Então ele começa a seguir uma direção, posiciona uma rainha, posiciona a segunda rainha, posiciona a terceira rainha. Na hora de posicionar a 4ª rainha não foi possível. Então ele volta ao passo anterior e reposiciona a terceira rainha para de novo tentar posicionar a 4ª rainha. Esse tipo de algoritmo é conhecido como backtracking. Vocês já devem ter ouvido falar em estrutura de dados ou projeto de análise de algoritmo ou brincando de programar por aí. Esta é a abordagem que nós vamos fazer para este problema. A primeira coisa, portanto, que nós vamos definir é o estado satisfatório. O estado satisfatório lá no Flip Coin Problem era todas as moedas de ouro. Aqui neste nosso problema nós vamos definir o estado satisfatório da seguinte forma. Se a rainha de uma coluna N não ataca nenhuma das rainhas anteriores a ela, e isso for verdade para todas as rainhas, então o problema está resolvido. Você posicionou as 8 rainhas.
Então cada rainha vai ter um método piece. Piece é para saber se ela está em paz com as rainhas anteriores a ela. A rainha da quarta coluna. O piece dela será true se ela não atacar nem a rainha da terceira coluna, nem a da segunda coluna, nem a da primeira coluna. O piece da sétima rainha será true se ela não atacar nem a sexta, nem a quinta, nem a quarta, nem a terceira, nem a segunda, nem a primeira. E o estado do jogo será satisfatório se a gente conseguir um piece da rainha 1, da rainha 2. Piece da rainha 1 é meio trivial, né? Mas piece da rainha 1, rainha 2, rainha 3, rainha 4, rainha 5, até a rainha 8. Se você conseguiu o piece das 8 rainhas, você acabou de encontrar um estado satisfatório e resolveu o problema. O nosso algoritmo, depois vocês, por curiosidade, podem dar uma olhada. Basicamente, nesse trecho aqui, a gente vai avançando a rainha pelas linhas, uma certa rainha pelas linhas, e mudando a posição dela. Até que uma das duas coisas aconteça. Ou ela encontra uma posição em que ela não ataca nenhuma das rainhas anteriores, ou ela ultrapassou a oitava casa. Se ela tiver ultrapassado a oitava casa, então é porque aquela rainha R que nós estamos tratando não tem solução para ela. O que a gente precisa fazer? Backtracking. R para pegar a rainha anterior e recomeçar o processo. O processo acaba quando posicionar todas as rainhas. Vamos ilustrar aqui o funcionamento do algoritmo que a gente acabou de escrever. Essa setinha verde vai simbolizar o valor de R. R é a variável que a gente está usando para selecionar as rainhas. Veja, quando a gente está posicionando a primeira rainha, não tem muito o que fazer. A primeira rainha não tem como estar atacando rainha nenhuma. Então, a gente passa, o algoritmo prossegue e incrementa o valor de R e passa a processar uma posição para a segunda rainha. Quando ele procura uma posição para a segunda rainha, progressivamente subindo nas linhas do tabuleiro, a terceira linha é a que ele encontra disponível. É a primeira posição que ele encontra que não ataca a rainha 1. Aí ele termina de processar a rainha 2, o R é incrementado, vai se processar a rainha 3. Ao se processar a rainha 3, sobe-se até a quinta linha. Apenas na quinta linha, a rainha 3 não ataca nenhuma das rainhas anteriores. Processada a rainha 3, o algoritmo segue para a rainha 4. A rainha 4, olha que legal, logo na segunda linha achou uma posição confortável. Ela está em paz com as rainhas 3, 2 e 1, nesta posição aí e neste contexto do tabuleiro. O algoritmo prossegue e é reincrementado para 5. A rainha 5 encontra sua posição na quarta linha. Com isso, o valor de R é incrementado e vai se posicionar a sexta rainha. E aqui surge o primeiro problema. A sexta rainha não tem nenhuma linha em que ela possa ser alocada. A rainha que está na sexta coluna, neste contexto do tabuleiro, não pode ser alocado. Nesse caso, o valor de R é decrementado e ocorre o backtracking. E aí a gente que tinha processado a rainha 5 vai voltar atrás e reposicionar a rainha 5. Então essa posição não serve, porque com essa posição na rainha 5, a gente não posiciona a rainha 6. Então vamos prosseguir e encontrar uma nova posição para a rainha 5. Achamos lá na oitava linha, é uma posição viável para a rainha 5. Agora podemos voltar a processar a rainha 6. Mas a rainha 6 novamente não encontra lugar disponível. E com isso, com o backtracking, a rainha 5 também não encontra lugar disponível. O backtracking prossegue para a rainha 4. A rainha 4 precisa ser reposicionada para que tentemos reposicionar a rainha 5, a rainha 6, etc. A nova posição que encontramos para a rainha 4 é esta aqui. Aí a gente prossegue para a rainha 5 e encontra uma posição para ela na linha 2. O algoritmo prossegue para a rainha 6, 7, e aí, quando encontrarmos a posição da rainha 8, ela também não tem lugar para ser posicionada no tabuleiro. E o algoritmo vai fazer o posicionamento backtracking da rainha 7 para a rainha 6 e vai prosseguir procurando. Quando nós quisermos encontrar a solução e o algoritmo estiver pronto, o desafio e o convite está lançado. Implementa aí o algoritmo, fera, para resolver o problema das 8 rainhas. Se a gente implementar esse métodozinho sequence aí, e o algoritmo estiver implementado corretamente, ele vai gerar esta saída. Posicione a rainha da primeira coluna na linha 4, posicione a rainha da segunda coluna na linha 2 e assim sucessivamente, o que gera este diagrama que resolve satisfatoriamente o problema das 8 rainhas. Então, pessoal, quando estivermos resolvendo o problema usando agentes inteligentes, o que a gente vai fazer é exatamente o que a gente acabou de fazer, tanto no problema das 8 rainhas,
quanto no Flip Coin Problem. Nós vamos representar o problema dentro do nosso programa do agente. Isso é feito quando a gente cria mecanismos para representar os estados do problema, um mecanismo para representar o estado desejável, o estado que é o nosso objetivo, e um mecanismo para representar as ações que fazem com que haja transição de um estado para outro. Qualquer agente que vai resolver problemas, ele na verdade vai buscar dentro do espaço de estados algum estado que seja o estado satisfatório. Bom, pessoal, a gente vai continuar esse assunto nas aulas posteriores, mas por enquanto a gente vai dar uma paradinha, dar uma olhadinha lá no livro, dar uma estudada. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido e até a próxima.